Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 220. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade no livro de Jeremias, dos capítulos 4 ao 6. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé _oficial, faça isso hoje mesmo. Lembrando que todos os áudios da Bíblia que estou lendo para vocês estão disponíveis, além do YouTube, também no podcast do Spotify. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus, nosso Deus querido, nosso Deus amoroso, bondoso, cheio de amor, de bondade, de misericórdia, o único que faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis, o único que tem poder sobre tudo e todos, o único Senhor dos senhores, Rei dos reis, Santo, Santo e Santo. Obrigado por ser o nosso Deus, um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e que se preocupa conosco, que olha para nós com um olhar de amor. Muito obrigada, meu Pai querido. Obrigada por esse momento juntas que estamos tendo aqui, lendo a Tua Palavra, conhecendo mais sobre Ti, que nosso relacionamento por Ti cada vez mais fique mais profundo. Transforme as nossas vidas, que nós possamos encontrar algo novo que nunca soubemos antes, Senhor Deus, e que possamos amar o Senhor ainda mais. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo revele a Tua vontade para as nossas vidas. Nos dê entendimento, conhecimento e compreensão. Abra os nossos olhos espirituais, remova a distração. Cuide da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. A invasão que vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda esta terra, gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam um sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu de sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como o furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias.
ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge até o seu coração. Ah, minha angústia, me contorço de dor. Ó paredes do meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada. No instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos no momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar-lhe a vida. Ouvi um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião que está ofegante e estende as mãos dizendo: ai de mim, estou desfalecendo. Minha vida está nas mãos de assassinos. Jeremias capítulo 5. Ninguém é justo. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu perdoar-lhe isto? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição.
Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros, devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem, por que o Senhor nosso Deus fez isso conosco? Você lhes dirá: assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limite para suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias capítulo 6. Jerusalém sitiada. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham sinal em Bet-Haquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com os seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite,
destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz como uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupo, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes, igualmente todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não o seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó Assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e a terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole assopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados,
são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Amém. Jeremias 4 nos leva a uma visão impactante das calamidades iminentes que se aproximam. O profeta usa metáforas poderosas para descrever a chegada de um inimigo feroz, como um vento abrasador vindo do norte, que devastará a terra. A linguagem usada aqui é tão evocativa que nos faz sentir a angústia e o temor que permeiam a mensagem de Jeremias. Os versículos 1 e 2 revelam a natureza desse chamado de arrependimento. Deus insta Israel a voltar para ele, a desfazer a idolatria que se infiltrou em seus corações e a jurar com fidelidade ao Senhor. O chamado à conversão não é apenas um apelo vago, mas uma exortação direta à mudança de comportamento e à devoção exclusiva a Deus. O versículo 3 traz uma imagem poética e significativa. Arai o solo do vosso coração. Aqui Jeremias compara o coração do povo a um campo que precisa ser lavrado e preparado para a semeadura. Isso implica que o arrependimento genuíno requer um trabalho interior profundo, uma disposição de quebrantar-se diante de Deus e remover os obstáculos que impedem a comunhão com Ele. Dos versículos 5 ao 9, a mensagem é clara e impactante. A devastação está a caminho, vinda do norte, como um furacão destrutivo, prestes a varrer a terra. Então Jeremias começa proclamando em Judá e em Jerusalém e a soar a trombeta como um alarme de perigo iminente. Ele exorta o povo a reunir-se e buscar refúgio nas cidades fortificadas, pois uma terrível calamidade se aproxima. A imagem de uma trombeta soando é uma metáfora da urgência e da importância desta mensagem profética. Dos versículos 8 ao 9, fornece uma descrição desse inimigo do norte. O profeta compara os cavalos desse exército invasor a leões ferozes e rápidos. Eles avançam como uma tempestade de vento, demonstrando sua força e implacabilidade. Esta imagem do inimigo é projetada para incutir temor e apreensão no coração do povo, alertando-os sobre a inevitabilidade da destruição que se aproxima. A mensagem de Jeremias aqui é clara. A ameaça do inimigo é real e a devastação é iminente. O povo de Israel enfrenta as consequências de seus pecados e rebeliões contra Deus, e a vinda do inimigo é o cumprimento das advertências divinas. Dos versículos 10 ao 18, nós vamos ver aqui a angústia do profeta Jeremias. É uma passagem que nos permite entrar no coração e na mente de um homem escolhido por Deus para transmitir mensagens difíceis e dolorosas ao povo de Israel. O subtítulo Lamento de Jeremias captura essa essência deste trecho do livro. Jeremias começa revelando a profundidade da sua própria dor e aflição. Ele expressa sua angústia com palavras carregadas de emoção, descrevendo a agonia que sente em seu íntimo. No versículo 10, o profeta descreve seu próprio lamento e angústia diante da iminente destruição. Ele sente a dor e o pesar que a mensagem traz, sabendo que é inevitável que o povo de Israel enfrentará sofrimento e desolação. Dos versículos 15 ao 18, Jeremias faz uma chamada à reflexão sobre a situação do povo de Israel. O profeta descreve como os líderes do povo se tornaram insensatos e os profetas se tornaram falsos. A falta de discernimento espiritual e a apostasia espiritual são retratadas como causas fundamentais da tragédia iminente. Jeremias clama para que o povo se examine e reconheça a necessidade de arrependimento e retorno a Deus. Ele enfatiza que o que está prestes a acontecer é o resultado direto das escolhas e ações do povo. Dos versículos 14 ao 22, nós vemos aqui um chamado à mudança de coração. É um chamado apaixonado à mudança interior e ao arrependimento genuíno.
Esse subtítulo que tem como a dor de Jeremias reflete o estado emocional do profeta neste trecho do livro. Jeremias não apenas transmite a mensagem de Deus, mas também compartilha seu próprio sofrimento e angústia. Ele se identifica profundamente com o povo de Israel e sente a dor deles de forma visceral. Dos versículos 23 ao 31, nós vamos ver aqui a desolação da terra. Jeremias pinta uma imagem sombria e impressionante da desolação que aguarda o povo de Israel devido à sua desobediência e rebelião contra Deus. É uma visão poderosa e poética da devastação que se abaterá sobre a terra. Os versículos 24 a 26 descreve a criação de Deus sendo revertida, com o céu escurecendo e as estrelas se apagando. É como se a ordem natural do mundo estivesse sendo subvertida devido à rebeldia do homem. Essas imagens poéticas e dramáticas servem para enfatizar o impacto devastador da desobediência. Depois nós vamos ver a resposta divina à rebeldia. Jeremias continua descrevendo o caos e a destruição que se abaterão sobre a terra. Ele descreve a cidade de Jerusalém como um lugar abandonado, com as suas muralhas derrubadas, as suas portas queimadas pelo fogo, que a terra se tornará uma desolação e que o povo de Israel enfrentará a ira divina devido à sua teimosia e rebeldia. Termina com uma imagem de angústia e desespero. Jeremias expressa sua própria aflição, como se sentisse a dor e o lamento do povo de Israel diante da catástrofe. Ele descreve as cidades como assoladas a ponto de não haver mais morador, evocando uma sensação de solidão e desamparo. Esse capítulo nos convida a considerar a importância da nossa relação com Deus e as consequências das nossas escolhas. Em Jeremias capítulo 5, a narrativa começa com o profeta convocado por Deus para realizar uma busca minuciosa nas ruas de Jerusalém, em busca de um homem íntegro e justo. No entanto, o profeta não encontra sequer uma pessoa que se enquadre neste perfil, o que desencadeia um lamento profundo. Essa passagem inicial serve como um espelho do estado espiritual e moral do povo de Israel naquela época. Jeremias então percorre as ruas da cidade e, para sua consternação, não encontra sequer um indivíduo que corresponda ao perfil desejado. Essa ausência de justiça e integridade entre o povo é retratada com um peso que ressoa fortemente em nossos corações. É como se as palavras do profeta ecoassem através dos séculos, nos lembrando da importância da retidão em nossa própria jornada. A busca de Deus por um homem justo e íntegro não era um mero capricho divino, mas uma manifestação do desejo de Deus de encontrar um remanescente fiel que pudesse servir como um farol de esperança em meio às trevas da apostasia. Enfim, isso nos desafia a refletir sobre a importância da retidão e da integridade em nossas vidas, enquanto nos inspira a ser aqueles que, como Jeremias, procuram manter a chama da justiça acesa, independentemente das circunstâncias desafiadoras que possamos enfrentar. Versículos 6 ao 9 nos leva a refletir sobre as consequências da rejeição da lei de Deus e da verdade divina em uma sociedade. A passagem começa com uma descrição vívida da nação de Israel como um leão da floresta e como uma vara que não tem nenhuma astúcia. Essas imagens destacam a posição de destaque que Israel ocupava entre as nações, bem como a sua aparente ignorância em relação às advertências divinas. O povo de Deus, que deveria ser uma luz para as nações, havia se desviado do caminho da retidão. A rejeição da lei e da verdade é evidenciada pelo comportamento do povo. Eles se entregam à idolatria, adorando deuses estrangeiros e abandonando o Deus de Israel. Essa apostasia levou a uma perda de discernimento espiritual e moral, deixando-os à mercê das consequências de suas ações. Jeremias então proclama que o pecado de Israel é como uma muralha que os separa de Deus.
Essa muralha representa a barreira criada pelo pecado, que impede o relacionamento com Deus e atrai consequências dolorosas. Os versículos 10 ao 13 nos leva a refletir sobre a persistência no pecado e a relutância em ouvir a voz de Deus. A passagem começa descrevendo os líderes e profetas do povo como enganadores. Eles proclamam falsas profecias e lideram o povo para longe da verdade. Em vez de orientarem o povo na direção certa, eles o conduzem pelo caminho do erro e da desobediência. Essa descrição dos líderes como enganadores é um lembrete de como a liderança corrupta pode influenciar negativamente uma nação. A teimosia e a insensatez do povo são evidenciadas em sua recusa em reconhecer a soberania de Deus. Eles persistem em seus caminhos pecaminosos e se recusam a submeter ao Senhor. É como se estivessem determinados a seguir o seu próprio curso, ignorando as advertências divinas e rejeitando a correção. Isso nos leva a refletir. Somos como o povo de Israel, teimosos em nosso pecado e relutantes em ouvir a voz de Deus? Ou estamos dispostos a reconhecer a nossa necessidade de orientação divina e humildemente nos submeter à vontade de Deus? Dos versículos 14 ao 17 nos leva a refletir sobre a inevitabilidade das consequências de nossas ações e as advertências de Deus. A passagem começa com a ameaça da invasão vinda do norte. Deus declara que trará uma nação de longe para punir Israel por sua infidelidade e pecado. Essa nação é identificada como a Babilônia, que se tornaria um instrumento de julgamento nas mãos de Deus. A descrição da invasão iminente é carregada de simbolismo, retratando-a como uma tempestade e um vento devorador. A mensagem é clara: as consequências da desobediência não podem ser evitadas. A nação de Israel colheria o que semeou, enfrentando a devastação e a destruição devido à sua apostasia e infidelidade. É um lembrete de que Deus é um Deus de justiça e que o pecado não passa impune. Dos versículos 18 e 19, nos leva a refletir sobre a importância da receptividade às advertências divinas e a natureza da paciência de Deus. A passagem começa com uma descrição das ações de Deus como Criador e Provedor. Ele estabeleceu os limites do mar e da terra, controla as estações e provê alimento para todas as criaturas. Essa imagem ressalta a soberania e o poder de Deus sobre a criação e o seu cuidado constante pela humanidade. No entanto, apesar de sua grandeza e benevolência, o povo de Israel se recusa a dar ouvidos ao chamado divino para o arrependimento. Eles endureceram seus corações e seguiram seus próprios caminhos de perversidade e rebeldia. Essa atitude de resistência à voz de Deus é um tema que nós vamos ver muito no livro de Jeremias. Então, o chamado ao arrependimento é ignorado. Destaca essa triste ironia de uma nação que ignora o chamado amoroso de Deus para voltar a Ele. A paciência de Deus é evidente, pois Ele continua a convocar o povo à restauração, mesmo diante da sua obstinação. Dos versículos 20 ao 31, nós vemos aqui, nos chama para refletir sobre o peso do chamado profético e a dor que acompanha a rejeição da verdade. O subtítulo Lamento de Jeremias reflete com precisão o tom desses versículos finais. Jeremias, ele não apenas proclama as palavras de advertência e julgamento, mas também compartilha o pesar e a angústia que sente diante da dureza do coração do povo. A passagem começa com uma descrição poderosa da incredulidade do povo de Israel. Eles persistem em seus caminhos pecaminosos, negando a realidade das advertências divinas e confiando em sua própria justificação. Jeremias expressa sua perplexidade diante da obstinação do povo, questionando como podem continuar a cometer injustiça e adorar deuses falsos enquanto ignoram as advertências de Deus.
A imagem do ferro e do bronze, nos versículos 27 e 28, representa a teimosia e a obstinação do povo, resistentes à chamada de Deus para o arrependimento. A dureza do coração deles é como um metal que não se dobra, tornando-se um obstáculo à receptividade à voz divina. E Jeremias capítulo 6 nos apresenta uma visão vívida e preocupante da decadência espiritual e moral que se havia se instalado entre os habitantes de Jerusalém e seus arredores. Com palavras incisivas, o profeta descreve a obstinação do povo em persistir no pecado e na rebelião contra Deus, alertando sobre as consequências devastadoras que essa teimosia poderia acarretar. Então, nós vemos aqui, dos versículos 1 ao 15, é marcado por uma intensa preocupação e apelo divino, representando uma tentativa desesperada de Deus em alcançar o coração obstinado e pecaminoso de seu povo. O capítulo começa com uma advertência sombria: fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a trombeta em Tecoa, e levantai um sinal de fumaça sobre Bet-Haquerem. Essa ordem de fuga e alerta é direcionada aos filhos de Benjamim, uma das tribos de Israel, e destaca a urgência da situação. A cidade de Jerusalém estava à beira da destruição. O som da trombeta e o sinal da fumaça eram meios de comunicar a iminente ameaça que se aproximava. Então Jeremias, como porta-voz de Deus, continua seu chamado à conversão e ao arrependimento. Santificai uma guerra contra ela, levantai a voz, arremessai-o contra ela, porque ela já está rejeitada. Este apelo destaca a necessidade de uma ação decidida e enérgica para resistir ao juízo divino. Deus não estava interessado apenas em punir, mas em redimir seu povo, se eles voltassem para ele em arrependimento sincero. No entanto, no versículo 10 nos mostra a triste realidade. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não a amam. O povo de Judá havia endurecido seus corações, a ponto de se tornarem insensíveis à voz de Deus. A mensagem de Jeremias era vista como uma vergonha e eles se recusavam a ouvir a voz do Senhor. Isso nos lembra da natureza persistente do pecado humano. Mesmo quando confrontados com advertências claras e oportunidades para o arrependimento, as pessoas podem escolher fechar os ouvidos à voz de Deus. Isso serve como um aviso para nós hoje, para que estejamos atentos à nossa própria receptividade à palavra de Deus e à nossa disposição para nos arrependermos quando necessário. Dos versículos 16 ao 21, nos mostra a condenação da iniquidade. Esses trechos, esses versículos, é rico em imagens e metáforas que ilustram a urgência de uma mudança de coração por parte do povo de Judá. No versículo 16, apresenta uma mensagem profunda que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Deus chama o povo a refletir sobre os caminhos antigos e os princípios e os valores que foram deixados de lado em favor da iniquidade. Ele instiga o povo a buscar o bom caminho, que é caracterizado pela retidão e obediência à sua vontade. No entanto, a resposta do povo de Judá é reveladora. O versículo 17 nos diz assim: mas eles disseram, não andaremos nele. O povo estava determinado em sua desobediência e recusava-se a voltar ao caminho da retidão. Então vem a advertência contra a ira de Deus nos versículos 19 ao 21. A iniquidade do povo é relacionada aos frutos de seus pensamentos. Isso sugere que a maldade que eles praticavam era resultado de sua própria escolha deliberada e Deus não poderia deixar de agir em resposta a essa rebelião.
a mensagem é clara: a iniquidade tem consequências e Deus não pode ignorá-la. No entanto, ele continua a oferecer a oportunidade de arrependimento e restauração para aqueles que estão dispostos a voltar ao seu caminho. Então vem o julgamento de Deus, dos versículos 22 ao 26, nos apresenta a intensidade da ira divina e a devastação que estava prestes a cair sobre a nação. A nação invasora é descrita como uma grande nação que se levanta das extremidades da terra. Isso enfatiza a extensão do julgamento de Deus e a gravidade da situação. Era uma nação poderosa e formidável que traria destruição e desolação. Jeremias se lamenta mais uma vez, nos versículos 23 e 24, ele expressa sua dor pela situação. A imagem de guerreiros cruéis e implacáveis é evocativa, retratando a ameaça que se aproxima. Jeremias também se refere à filha de Sião, que simboliza Jerusalém e seu povo. O lamento do profeta reflete a tristeza de Deus diante do julgamento que ele é obrigado a executar devido à persistente desobediência de seu povo. Dos versículos 25 e 26 descreve ainda mais a devastação que aguardava Judá. A linguagem ela é sombria, a nação de Judá não tinha mais esperança de evitar o juízo divino, a ferida deles era profunda e incurável e o inimigo se aproximava rapidamente. A descrição da nação após nação se aproximando é uma representação da sucessão de invasões e conquistas que culminariam na destruição de Jerusalém e no exílio do povo de Judá. Nos versículos 27 ao 30, a persistência na desobediência continuava. Eles revela para nós aqui a teimosia do coração humano e a relutância em reconhecer a voz de Deus. Deus está indicando que ele os testou e purificou repetidamente com o objetivo de levá-los a reconhecer e abandonar os caminhos rebeldes. No entanto, a resposta do povo de Judá é reveladora. No versículo 28 declara: todos eles são obstinados e revoltados, andam murmurando, são fundidos como aço e o ferro, todos eles são corruptores. O povo de Judá é descrito como obstinado, revoltado e murmuroso. Eles resistem ao trabalho purificador de Deus em suas vidas, recusando-se a abandonar seus maus caminhos. A imagem de serem fundidos como aço e ferro destaca a dureza do coração do povo. E a advertência final do Senhor está no versículo 29. O fole está queimado, a chama sai, do fogo consumiu-se, o fundidor fundiu em vão, porque os seus males não são consumidos. A imagem do fole queimado e da chama extinta simboliza a situação desesperadora do povo de Judá. Eles chegam a um ponto em que a disciplina divina não mais os purificava, porque eles se recusavam a se arrepender e abandonar os seus males. Esse trecho de Jeremias 6 nos lembra da persistência do pecado e da teimosia do coração humano. Embora esse capítulo seja repleto de advertências, juízos, rebeldia, desobediência, ele também contém uma mensagem de esperança. Mesmo diante de tudo isso, da persistência na desobediência, Deus ainda deseja que seu povo se arrependa e volte para Ele. Amém? E é assim que é o nosso Deus, Ele sempre oferecendo a oportunidade de restauração e perdão para todos os que estiverem dispostos a abandonar o pecado e a seguir seu caminho de retidão. Que Ele continue nos transformando, que Ele continue falando aos nossos corações e que Ele te abençoe grandemente. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.